Ah, gerou? Deixa eu... Tá no Pipi Post Live? Eu vou compartilhar. Não, em branco é que não vou usar. É que eu faço mais mesmo, pode. Quê? Paulo Rezende? Não sei. Bom dia, queridos. Tudo bem? Graça e paz da parte
Ok? Tá sim. Pode ir? Bom dia, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Convido os irmãos que estão presentes a começarmos orando, pedindo que Deus fale aos nossos corações esta manhã. Vamos orar? Eterno, soberano Deus, louvamos o Teu nome, bendizemos ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus único e verdadeiro. Ó Pai, pedimos ao Senhor agora que neste momento que dedicamos ao estudo da Tua Palavra, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações e que a Tua Palavra tenha lugar em nossas vidas, ó Pai, para que possamos ser uma igreja cada vez mais digna, uma igreja cada vez mais bíblica, com cada um, a começar em mim, sermos cada vez mais parecidos com o caráter de Cristo Jesus. Esse é o nosso desejo, ó Pai. Fale aos nossos corações desta manhã. Nós te pedimos através do nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, queridos, nós vamos dar sequência a esta série de reflexões sobre religiões, seitas e questões de heresias. E hoje nós vamos refletir sobre o movimento neopentecostal, né? Mais uma vez aqui, eu quero deixar bem claro que nós não estamos falando contra pessoas, e sim contra esse sistema que nós entendemos que não se perdeu e que não representa a vontade de Deus para a sua igreja. Aqui nós não queremos ofender, nós não queremos de forma nenhuma mostrar que a gente é superior, que eles são inferiores. Não é nada disso. A nossa intenção é qualificar você que está nos assistindo a ter um discernimento melhor do que é esse movimento, quais são os seus erros e por que nós, qual a base bíblica para que a gente possa ter um discernimento melhor sobre essa questão, principalmente o movimento neopentecostal, tão presente aí, principalmente na televisão, nos rádios, né? E de alguma forma você tem contato com alguma pessoa deste movimento, com certeza. É mister que a gente faça algumas diferenciações aí entre... porque muitas vezes não fica bem claro na cabeça da gente, e eu falo que principalmente o não cristão, é tudo farinha do mesmo saco, né? O histórico, o movimento carismático, o movimento pentecostal, neopentecostal, é tudo Bíblia, como diz o pessoal por aí, né? Então vamos fazer algumas diferenciações aí. A primeira delas, que existe uma diferença entre o movimento carismático e o movimento pentecostal. Este movimento carismático, ele é aqueles que dão uma ênfase maior aos dons espirituais, né? Aos carismas, aos dons carismáticos, né? Que é diferente do movimento pentecostal. Esse movimento carismático, ele se deu a partir de uma cisão, vamos dizer assim, das igrejas históricas, tá? Então, você tem representantes dessas igrejas mais carismáticas no meio dos batistas, né? A igreja batista renovada, ligada à Convenção Batista Nacional, e isso se deu em todas as igrejas, tá? A presbiteriana, a metodista, a luterana, até a anglicana também. Então, é um negócio diferente, tá bom? Nós estamos estudando o movimento neopentecostal. Para que a gente entenda o movimento neopentecostal, eu queria dar uma diferenciação para os irmãos também entre as ondas que existiram melhor para que a gente chegasse nessa situação de hoje. A primeira onda que a gente fala, que surgiu aí no transcorrer do século XIX,
foi os movimentos das igrejas históricas no intuito de implantar dentro do Brasil as igrejas evangélicas, tá? E aí a gente pode citar os presbiterianos, os metodistas e os batistas, né? A primeira igreja batista em Santa Bárbara do Oeste, né? Ela foi a primeira igreja batista no Brasil, se bem que essa igreja era uma igreja mais voltada para os que moravam no Brasil, mas tinham como fala o inglês. Mas isso é história, né? Depois houve um movimento de levar o evangelho para os nacionais, né? Os que falam língua portuguesa. Daí surgiu então os batistas, os presbiterianos, os metodistas, os luteranos, os anglicanos. Essa foi a primeira onda de movimento de trazer o evangelho para dentro da nossa nação. Ok? Isso começou lá meados do século XIX. Depois teve a segunda onda, que foi as igrejas pentecostais, que tiveram, em linhas gerais, queridos, né? Aqui não é uma proposta a gente estudar profundamente essa história, né? Em linhas gerais, foi um movimento que surgiu em divisão da igreja batista, né? E veio para o Brasil. Os dois principais, né? Tem mais, mas os dois principais representantes desta onda é a Assembleia de Deus e a Quadrangular. Inclusive, a gente tem dois suecos aí, o Daniel e o Gunnar, que chegaram no Brasil em 1910, no estado do Pará, e deu início, então, à Assembleia de Deus no Brasil. Já a igreja quadrangular, eu não sei se é de conhecimento dos irmãos, começou aqui em Poços de Caldas, né? No Brasil, a primeira igreja quadrangular no Brasil foi aqui em Poços de Caldas, que daí foi para São João da Boa Vista, de São João da Boa Vista, que é aqui pertinho, depois para o São Paulo, e teve o crescimento em todo o estado nacional, ok? A terceira onda, queridos, foi justamente a divisão desta segunda onda. Então, pessoas que tinham um discernimento diferente das igrejas pentecostais, né, que formaram, então, a partir de uma divisão destas igrejas, quadrangular e assembleia, que deram origem ao movimento neopentecostal. Tá ok? Nós vamos analisar agora as principais conceitos, né, as principais doutrinas deste movimento neopentecostal. Tá? A primeira parte do entendimento do movimento neopentecostal também pode ser entendido como o entendimento das igrejas pentecostais. A segunda parte, que é dividida em duas, que nós vamos ver daqui a pouco, é que se dá exclusivamente mais na igreja neopentecostal, ok? Eles têm um discernimento, um entendimento incorreto do significado do batismo do Espírito Santo. E, para tanto, eles defendem como base bíblica Atos capítulo 2. Eu queria ler com os irmãos aqui, para que a gente lesse com calma, pegasse o que eles defendem e o que a gente entende como um discernimento mais adequado do texto. Atos capítulo 2, que é o dia do Pentecostes, né? A gente vai ler o texto. Então diz o seguinte, a palavra de Deus: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia o quê? Línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava.
Havia em Jerusalém judeus, devotos de Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois, presta bem atenção, cada um os ouvia falar em sua própria língua. Então, na realidade, a manifestação aqui, mais do que falar em língua estranha, era de ouvir língua estranha. Porque a pessoa falava na língua dela e cada um ouvia na sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntaram: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Pardos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotâmia, Judéia, Capadócia e por aí vai. Ok? Bom, vamos ver o outro texto e daqui a pouco nós vamos juntar tudo para que os irmãos entendam o que nós estamos falando. Pula aí, abra sua Bíblia, ou acesse sua Bíblia em Atos capítulo 8, verso 14. Diz assim, é o texto lá de Simão, o mago, né? Que ele ficou maravilhado com a autoridade de Paulo, né? Diz o seguinte o texto: os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria, de Pedro, né? Havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Ok? Ouvindo que Samaria, presta atenção, o primeiro texto nós estamos falando de Jerusalém, o segundo texto de Samaria. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Versículo 16, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinha apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Texto 2. O primeiro em Jerusalém, o segundo em Samaria. O terceiro que eu gostaria de ler com os irmãos, pule aí 2 páginas da sua Bíblia e você vai ver Atos 10, 44 e 45. Enquanto aí é o texto que Pedro vai para a casa de Cornélio. Cornélio era um gentio, ou seja, aquele que não era judeu, e teve a visão do lençol que a voz de Deus mandando, mata e come. E Pedro falou assim, nunca, Senhor, nunca comi algo que fosse impuro, né? Ok? Ah, tá bom. O Guilherme está se propondo a ler os textos aí, mas o pessoal vai ouvir aí também. Vai, né? Então leia para nós aí Atos 10, Guilherme, versículo 44 e 45. Alô, todo mundo me ouve? Todo mundo me ouve? Vamos lá. Eu estou então. ouvindo. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Muito bem. Vejam aí Atos 1, 8. Tá voltando aqui. Fecha isso aqui para mim, porque eu estou falando, depois entra aqui, ó. Atos 1, 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Muito bem. Queridos, esta questão sobre o batismo ou segunda bênção, como defendem os pentecostais e os neopentecostais, é que eles usam como pano de fundo as experiências encontradas em Atos, é um erro clássico de
interpretação hermenêutica equivocada. O livro de Atos é um livro histórico. Ele está contando uma história. Ele não está passando para a igreja bases teológicas. Não é essa a intenção. Está contando uma história. Olha, no momento tal aconteceu isso, isso e isso. No momento tal aconteceu isso e daí agora aconteceu isso. Como nós vimos, 3 fases. O que relata, sobre o que versa o livro de Atos dos Apóstolos? Da vitória do cristianismo apesar da perseguição. E essa vitória do cristianismo começa em Jerusalém, como diz o Guilherme lá, leu para a gente 1:8, começa em Jerusalém, depois Judeia e Samaria, que é o segundo texto, que fala em Samaria, e os confins da terra, que representam os confins da terra, para aqueles que não são judeus. O que esses 3 textos, percebam que os 3 textos acompanham o que é prometido em Atos 1:8. Para que vocês tenham um discernimento do que está acontecendo aqui, é mister a gente ver uma fala de Jesus. Em João 16:7. João 16:7. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Exatamente. Mas se eu for, eu o enviarei. Isso mesmo. Quem está falando isso? Jesus. Falando para quem? Para os discípulos. Fala, olha, eu vou, mas não vou deixar vocês na mão, não. Eu vou mandar o Consolador, que é o Espírito Santo. O que Atos está relatando? Que aquela promessa que Jesus havia feito lá em João 16 está sendo cumprida. E para que as pessoas tivessem certeza que ela estava sendo cumprida, aquele momento estava sendo manifesta de uma forma diferente, para que não houvesse questionamento de que a promessa de Jesus havia sido cumprida. Para que os que defendem, então, a doutrina da segunda bênção, que é o batismo do Espírito Santo, e que é necessário, eu fico me questionando muitas vezes, por que eles não advogam que este fato tem que acontecer como o primeiro texto? Por que eles não advogam que aqueles que recebem a segunda bênção deveriam ter um fogo, né? Um pedaço de fogo, uma chama sobre a sua cabeça? Por que eles não advogam, então, como conceito de prova documental, visível para todo mundo, que aqueles que precisam de fato na segunda bênção tivessem, então, esta chama de fogo sobre a sua cabeça? Queridos, nós não podemos aceitar o conceito que os filhos de Deus têm 2 qualidades. Aqueles que são salvos em Cristo Jesus, mas ainda não receberam a segunda bênção. Eu já falo aqui, e todas as lições a gente repete esse conceito. Todo mundo que fala que precisa de Jesus, mas precisa de alguma coisa, não é evangelho. Infelizmente, nós respeitamos os nossos irmãos pentecostais, né? Por eles eu tenho profundo afeto, carinho, relacionamento, mas advogar que o cristão, o filho de Deus, tem 2 categorias, é de fato um erro grasso que eles cometem. A Bíblia, assim, mas que prova que a gente pode ter de que isso não existe? Vamos ver na própria palavra de Deus. Abra aí em Romanos capítulo 8, verso 9 a 11. Vocês não estão sob domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo,
não pertence a Cristo. Espera aí, Guilherme, um segundo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a Cristo. Que Espírito é esse? É o Espírito Santo, queridos. O próprio transcorrer do texto nos deixa isso de forma clara. Pode continuar. Mas, se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito, que habita em vocês. Olha só, o que Paulo está falando, que o mesmo Espírito que ressuscitou em Cristo Jesus está naqueles que estão em Cristo Jesus. Então, queridos, a verdade é o seguinte: quem nos convence que precisamos confessar a Jesus como Senhor e Salvador é o Espírito Santo. E na hora que nós damos o passo de fé, de falar que Jesus Cristo, né, o que está expresso de forma maravilhosa lá no capítulo 10 de Romanos, a partir do verso 9, que nós vamos ler, né? Se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador e crer em seu coração, será salvo. Isso aí, meus queridos, quando a pessoa faz isso com fé, é neste momento que nós podemos usar o termo, batizados no Espírito Santo, porque não tem como, este batismo com o Espírito Santo é o ato de regeneração, de deixarmos de sermos criaturas de Deus e passarmos a sermos filhos de Deus. Tá ok? Mas vamos ver mais um texto. Guilherme, Efésios 1. Efésios 1, 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram, presta bem atenção, na verdade do evangelho que os salvou, vocês foram o quê? Selados. Quando a gente manda uma carta, né? Quando a gente mandava, hoje em dia ninguém manda carta mais, né? Quando a gente manda uma carta, a gente põe um selo. O selo não é a garantia que a carta vai chegar. O que é este selado em Cristo com o Espírito Santo da promessa? É o ato da regeneração. Queridos, não quer dizer que a gente não possa ter, em algum momento de nossa vida, uma experiência de plenitude da ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas e que isso seja marcante na vida da pessoa. Eu não estou negando este fato, mas o que nós não podemos é criar uma teologia de que existe dois tipos de crentes: aqueles que só aceitaram Jesus e aqueles que foram batizados no Espírito Santo, porque não tem como aceitar a Jesus a não ser pela ação do Espírito Santo da promessa, pela ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, que foi a promessa que Jesus Cristo nos fez em João 16. Então, se alguém não tem o Espírito Santo, essa pessoa também não é filha de Deus, conforme nos ensina João capítulo 1. Aos que creram, aos que receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, os quais não nasceram por vontade própria, né, natural, nasceram sim pelo amor de Deus. É só você lá ver, este nascimento quer dizer que Deus tem dois tipos de filhos. Tem um filho que é filho, mas precisa de algo mais. O sacrifício de Jesus valeu para a nossa redenção, mas precisa de algo mais. Queridos, isso é deturpar, isso é corromper, perdão o termo forte, a mensagem do Evangelho. Em Cristo Jesus, nós temos o direito
de sermos chamados filhos de Deus. E Deus não tem dois tipos de filhos, não. Ele tem um só. Ele só tem um tipo de filho. Agora, é mister que a gente cresça em maturidade, é mister que nós tenhamos um discernimento cada vez maior da vontade de Deus sobre as nossas vidas, para que, de fato, possamos viver no caminho da santidade. É lógico que tem crentes maduros, crentes que são menos maduros, crentes que a gente até questiona a atitude deles, mas isso não quer dizer uma segunda bênção, não é isso. E mesmo os que experimentam uma ação, né, marcante da ação do Espírito Santo sobre as suas vidas, se essa pessoa não abrir o olho, ela cai e vive uma vida de completa até apostasia. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado com essa afirmação. Não existe uma segunda bênção. Deus, em Cristo Jesus, fez um pacote completo de redenção da humanidade. Isso precisa ficar muito claro na sua mente. E nós lemos dois textos que colaboram de forma clara, inequívoca, inquestionável sobre este assunto. Ok? Pode passar aí, Guilherme. Normalmente, o movimento neopentecostal dá uma maior importância à experiência do que à Bíblia. Né? É o que eu falei, a gente pode ter experiências extremamente marcantes na nossa vida, da ação do Espírito Santo? Pode, mas experiência é um negócio muito individual. O que muitas vezes as pessoas desse movimento fazem? Pegam essa experiência e põem como regra para todo mundo. E não pode, querido. A nossa experiência, tem que estar debaixo da ótica da palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia é o quê? É a palavra de Deus. E tudo que Deus quer que eu e você, que nós saibamos, está contido aqui. Então, nenhuma experiência que eu passe tem autoridade maior do que a Bíblia. Não pode. Mas aconteceu isso, glória a Deus se aconteceu na sua vida. Mas essa experiência não pode estar acima da palavra de Deus. Tá? É porque está dando retorno. Quê? Muito bom. Tá. Muito bem. Eles fazem uma classificação de crentes com e sem segunda bênção. Né? Foi o que nós comentamos aqui. Nesse conceito, o cristão precisa aceitar a Cristo, mas também, isso é uma regra, viu, meus irmãos? Em qualquer situação, se alguém falar com você, vou repetir, né? Você precisa de Cristo, mas precisa também seguir o sábado. Heresia. Você precisa aceitar a Cristo, mas também precisa da segunda bênção. Perdão da palavra. Heresia. Você precisa de Cristo, mas também de qualquer outra coisa. Heresia. Em Cristo Jesus, nós temos a nossa restauração. Foi através do sacrifício de Cristo na cruz que o véu se rasgou. E tivemos pleno acesso entre nós, de comunhão, de restabelecimento, de comunicação, de afeto com o nosso Deus. Então, isso precisa ficar muito claro em nossas cabeças. Tá ok? O terceiro aspecto que eu queria comentar com os irmãos é que a questão que é muito claro, é muito forte no meio dos pentecostais e neopentecostais, a procura por dons. Né? Existem 2 capítulos da palavra de Deus
que falam acerca disso. Nós não vamos estudar por causa de tempo mesmo, né? Mas depois eu até convido o irmão a ler o capítulo 12, depois o capítulo 14 de 1 Coríntios. Queridos, o apóstolo Paulo está corrigindo. O apóstolo Paulo está corrigindo a igreja. O apóstolo Paulo está tratando de problemas sérios que estavam surgindo no seio da igreja, e ele começa, inclusive, na questão da ceia, que ele fala que a ceia na igreja de Corinto estava totalmente errada. E ele vem falando, depois de corrigir a igreja, de que estava celebrando a ceia de forma completamente errada, ele vai falar, corrigir a igreja sobre a questão dos dons espirituais. E vejam bem que ele usa 2 capítulos para fazer isso, e no meio desses 2 capítulos, ele faz escreve um dos capítulos mais lindos de toda a palavra de Deus, que é 1 Coríntios capítulo 13, um hino ao amor. Só que a introdução deste capítulo, do capítulo 13, é o final do capítulo 12, quando ele fala da diversidade e dos dons espirituais, corrigindo a igreja. E ele termina este capítulo 12, querendo fazer como introdução, como correção para a igreja, da seguinte forma: entretanto, capítulo 12, verso 31, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. E aí ele faz então o hino do amor. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque a gente vê a busca no meio dos pentecostais e neopentecostais dos dons que dão um certo status espiritual. Você não vê as pessoas orando por dom de generosidade. Você não vê as pessoas orando pelo dom de amor, de perdão. Você não vê as pessoas procurando a manifestação de Deus através do dom de amor. É o que Paulo está expressando de forma clara aqui. Ele chega a falar que prefere que as pessoas falem apenas uma palavra inteligível do que 1000 que não são, a pessoa não tem capacidade de entender. Queridos, é só você ler de forma clara o texto. Aqui eu não vou nem entrar na questão se somos sensacionalistas ou não, né? Aqueles que entendem que, entre o meio batista, há vários que entendem que os dons espirituais carismáticos cessaram ali com os apóstolos. Eu não vou nem entrar nessa seara, porque mesmo entre os tradicionais existe certa divergência acerca disso. O que eu estou falando é que precisa de raciocínio. O próprio apóstolo Paulo fala de forma bastante clara que o culto que agrada a Deus é o culto racional, que é muito mais importante alguém falar uma palavra que seja, que as pessoas possam entender, do que 1000 que não possam entender. Então, queridos, existe sim uma discrepância, uma perda de rumo entre os pentecostais e neopentecostais no que concerne a essa questão dos dons carismáticos. Com tanta gente passando necessidade, você não vê as pessoas gritando, clamando, dando pirueta para Jesus, pedindo que o Espírito Santo derrame sobre elas o dom de generosidade para dirimir a fome que se abala no meio deles. Então, queridos, é só você pegar e ler com calma, ler com carinho o capítulo 12, 13 e 14 de Coríntios, que não vai haver menor dúvida em relação a essas questões. Ok? Vamos continuar? Aí, queridos, nós vamos entrar numa
área que até coço, viu, meus irmãos, quando eu falo sobre isso, dá até coceira. É uma área que se divide, que é a questão da confissão positiva, que tem vários representantes deste movimento, que me perdoem se eu estou sendo assim, me perdoem, viu, querido, se eu estou sendo grosseiro, mas isso foi um câncer, não tem outro termo, uma chaga, um malefício que mancha a história do cristianismo. É por causa do que nós vamos ver aqui, que tem muita gente que não quer pôr o pé dentro de uma igreja cristã, porque se criou um comércio. Eu falo que muita igreja neopentecostal, me perdoem, queridos, mas não é igreja, é um centro de entretenimento espiritual que cobra caro daqueles que ali frequentam. Queridos, isso começou lá atrás com um livro que não serve nem como lenha para fogão de lenha, que é o livro Bom Dia Espírito Santo, Benihim. Se você tem esse livro aí em casa, não dá para ninguém não, joga fora, queima essa porcaria. Queridos, é que a definição dele é que é trazer à existência o que se declara com a boca. Isso é um absurdo. Essa teologia tirou Deus do centro da igreja, do meio do cristianismo, e colocou a vontade do ser humano. Deus se tornou um subordinado, querido. Presta bem atenção. Tem igreja aí, que eu brinco aqui, que faz avaliação de desempenho de Deus. Tem igreja aí que faz negócio com Deus. Certa vez eu estava em Belo Horizonte, preso no engarrafamento, pus numa rádio evangélica, e o sujeito falando, não estou brincando, queridos, foi verdade, aconteceu, não ouvi falar, aconteceu comigo. Você está insatisfeito com quanto ganha? Eu falei assim, gente, como é que esse cara sabe que eu estou ouvindo rádio? 3 meninos. Aí eu falei assim, vem para a igreja tal, não vou falar o nome, vem para a igreja tal, que eu garanto que o quanto você der de dízimo aqui é o quanto que vai ser o seu salário, 10 vezes mais. Querido, nem droga, nem tráfico de droga dá um dinheiro desse. Isso é um absurdo, queridos. Isso não tem base. Como é que as pessoas... Sabe, isso é corromper o coração das pessoas e trazer as pessoas para a igreja para benefício próprio, não para adoração a Deus. A confissão positiva é uma chaga, é um câncer no seio da igreja. E para ratificar essa teologia da confissão positiva que surgiu no meio da igreja neopentecostal, né, começou-se um comércio de amuletos, igualzinho era antes da reforma protestante. O que mudou, queridos, foi a aparência, mas a ideia é a mesma. Antigamente se vendia indulgências, hoje se vende rosa ungida, sabão abençoado, meia abençoada. Eu vi, queridos, compra a meia abençoada aqui, que onde você pisar com essa meia vai ser seu. Isso é brincadeira. Queridos, eu vi uma igreja fazendo uma miniatura da Arca da Aliança e dando de graça para as pessoas. Essa miniatura da Arca da Aliança tinha que ficar na casa da pessoa, e aí você fala assim, é a representação de Deus dentro da casa. Não, não é. Porque esse presente, entre aspas, que a igreja neopentecostal distribuiu entre os seus membros, tinha que ser consagrado dia tal com uma oferta dentro da arca. Ô, gente, isso é brincadeira. Isso é brincadeira. Isso é estelionato, não tem outro termo não, isso é estelionato. Estelionato espiritual. E sabe o que me assusta? É que esses conceitos estão entrando dentro da igreja histórica. E as pessoas começam a ter uma relação com Deus utilitária. Eu só sirvo a Deus, eu só adoro a Deus se valer a pena. É aquela história de Jó, quando Deus e o diabo fizeram uma aposta. Lógico que o texto é uma poesia, é uma alegoria do que de fato existe dentro dos nossos corações, né? Nós não vamos estudar aqui o livro de Jó,
mas o texto em si diz o seguinte: será que de fato Jó serve ao Senhor de coração? Tudo que o Senhor faz, o Senhor abençoa a mão dele. E o diabo faz uma aposta com Deus, tira tudo que ele tem para ver se ele não afasta do Senhor. E Jó passou tudo de ruim que podia acontecer com ele. E ele falou a certa altura: olha, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Mostrando que não era a bênção de Deus que fazia com que Jó louvasse e servisse a Deus. É porque Deus é Deus. Este conceito foi corrompido com a doutrina da confissão positiva. E aí, queridos, começa um negócio que eu tenho verdadeiro pavor, né? Eu já cortei aqui na igreja e graças a Deus não ouvi mais. Senhor, eu exijo. Quem que é você para exigir alguma coisa? Eu decreto. Você decreta nada. Eu determino, você determina nada. Eu reivindico. Quem que é você? Quem somos nós para exigir, decretar, determinar, reivindicar? Queridos, presta bem atenção. Em Cristo Jesus, o sacrifício dele remido na cruz do Calvário fez com que nós deixássemos de ser criaturas de Deus e passássemos a ser filhos de Deus. Então como filho você tem direito a tudo? Você dá tudo ao seu filho? Dá tudo para o seu filho para você ver o que ele vira. Queridos, Deus é soberano. Ele pode falar sim, ele pode falar não. O que nós temos na Bíblia de forma clara, eu queria convidar os irmãos então a ler aí. Vamos ler a Bíblia. Lucas 14, 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Cadê confissão positiva aqui, gente? Jesus falando para os seus discípulos: vocês têm que me amar e obedecer. Olha, Jesus falou: vocês serão meus discípulos se fizerem o que eu vos mando. Não é decretando absolutamente nada. O que Jesus manda para a ordem do Evangelho é que nós negássemos a nós mesmos e o seguíssemos, carregando cada um a sua cruz. Tem o texto de Tiago 4, 7. Lê aí, Guilherme. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Se submeter a Deus. Cadê aqui? Me dá um texto, uma vírgula na Bíblia, que a gente tem que exigir, decretar, determinar, reivindicar. Não tem, queridos. Isso é invenção. E sabe o que acontece? Isso traz uma chaga, isso é um câncer tão grande. O que acontece? As pessoas se tornaram desigrejadas. Por que o sujeito determina? Se acontecer, se você determinar, primeiro, né? Se entregar a oferta, aquele negócio, né? Não é de graça, não. Aí não acontece, a pessoa se afasta e acha que tudo é a mesma coisa, que todo mundo é a mesma coisa. Se esse pessoal tem esse poder de decretar, reivindicar, porque eles não decretam que você vai jogar na loteria e vai descobrir os números. Queridos, isso é estelionato espiritual. Isso é uma chaga. Isso é um câncer no meio do cristianismo, que faz com que diversas pessoas se machuquem. Eu sei de um caso de um sujeito desesperado que a empresa ele estava por quebrar, lá em Belo Horizonte. A igreja falou assim: dá uma oferta tal que eu vou restaurar a sua empresa 10 vezes mais. O sujeito foi morar com a sogra. Quer maior castigo do que isso? Foi morar com a sogra, porque ele perdeu tudo, entregando para a igreja, entrou na justiça e ganhou. Graças a Deus. Queridos, Deus não aceita negociata. Nós temos que refutar com veemência. Eu até peço perdão para os irmãos, que isso é muito caro para mim.
E muitas vezes a gente pode achar que está com raiva. Não, não é isso. É porque a teologia, principalmente a confissão positiva, e a consequência dela, que é a próxima, a teologia da prosperidade, maculou o nome do cristianismo. Maculou. A pessoa, certa vez, falou comigo, que veio aqui na igreja. Ah, pastor, eu vim cá, né? Eu não vou falar o nome para não expor a pessoa. Eu tive o privilégio de batizar essa pessoa. Depois a pessoa falou assim, pastor, a primeira vez que eu vim cá, eu estava tão desconfiado que eu vim sem carteira. Porque se vocês pedissem alguma coisa, eu estava sem carteira. Eu falei, me perdoa, estou sem carteira. Olha que ponto que chegou, meus irmãos. As pessoas entram na igreja hoje e não levam carteira. Porque nessas igrejas aí, está certo, se entrar, eles tomam a carteira mesmo. O Jefferson aqui fez uma pergunta, uma pergunta de constatação só. Então, se eu entendi direito, na confissão positiva, Deus vira nosso servo. Exatamente, é isso mesmo. Eu declaro isso, eu determino aquilo, Deus tem que me abençoar porque eu fiz aquilo por Ele, para Ele. Seria isso? É isso mesmo, chefe. Hoje, lembre-se aí, quando Paulo, seja lá o que for, você vai ficar bom, vou passar um óleo ungido no você aí, põe um copo d'água em cima da televisão aí, que ora comigo que vai acabar esse problema. Muito bem. Como derivação, consequência lógica da teologia, da confissão positiva, é quase que uma obviedade, surgiu a teologia da prosperidade, tão ruim quanto a teologia da confissão, que é a consequência lógica da confissão positiva. Se alguém está doente, é porque está vivendo em pecado ou porque por não ter fé. Queridos, eu falo com os irmãos, por que o pessoal que fala que tem poder, que tem autoridade, que é apóstolo, que é bispo, por que eles não acabaram com o coronavírus? Porque esse pessoal está tomando vacina. Isso é um absurdo, é só determinar que repreende o vírus e vai para baixo para o povo. Não, eles estão tomando vacina. Cadê a autoridade? Cadê a reivindicação? Cadê? Queridos, nós temos que entender que estamos debaixo da soberana vontade de Deus. É isso aí. A teologia da prosperidade é aquela teologia que fala que se você está doente, se você passa dificuldade, é porque você não é filho do rei. Que o filho do rei é dono do ouro e da prata e você também é dono do ouro e da prata. Isso não é teologia, isso é arrogância, isso é ganância. Onde que está na Bíblia que nós temos que andar de carro? 0 quilômetro, querido. Onde que está na Bíblia isso? Queridos, abre aí para mim, o Guilherme. Vamos, Isaías. Abre aí, Isaías já tá aqui, pastor. 53, 4 e 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Eles pegam esse texto falando que é a prova bíblica de que em Cristo Jesus vai resolver qualquer problema. O que o texto está falando aí, queridos? Leia o texto todo. Qual que é a nossa doença, queridos? Qual que é a nossa doença principal? É o pecado que habita em nós. O apóstolo Paulo nos ensina em Romanos 3, 23, que todos pecaram e destituídos, perderam, foi destituída a glória, a semelhança, a imagem e semelhança de Deus. O pecado nos desumaniza. Por isso, em Cristo Jesus, em Isaías, quando faz a profecia daquele que iria ao madeiro para pagar o preço do nosso pecado,
essa morte espiritual, essa doença seria vencida através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Se assim fosse, querido, crente não morria. Crente não morria. A teologia da prosperidade só revela o coração ganancioso, o coração egoísta das pessoas. Falar que determina alguma coisa eu tenho que ter, isso não é cristianismo, é outra coisa. De mais a mais, queridos, eu quero terminar a lição com um questionamento. Eu não vou falar nada, vou fazer um questionamento. Onde é que se usa sal grosso, que usa roupa branca? Onde é que se dá passe? Onde? Isso é cristianismo? Então, queridos, com todo respeito, eu não considero o movimento neopentecostal como expressão do cristianismo. Não considero. É outra coisa. É um negócio. Se comercializa o evangelho. É um entretenimento espiritual caro. Não estou falando aqui dos nossos irmãos pentecostais, dos quais nós temos divergência. Queridos, eu posso falar com autoridade, porque eu sou amigo de muitos pastores pentecostais. Sou amigo. Caminho junto, oro com eles. Né? Eles me chamam de graveto molhado. Não pega fogo de jeito nenhum. Mas está tudo certo. Está tudo certo. Nós temos divergências em relação a algumas coisas. Mas o conceito da teologia da prosperidade e da confissão positiva é antibíblico. O problema é que isso aí seduz o ser humano. Quem não quer determinar, falar e acontecer? Quem não quer andar de Jaguar? O cara andando de ônibus lá, lotado, cheirando sovaco, fedorento dos outros, e o cara falando assim, não, vem cá, dá dízimo que você vai andar de carro zero. Todo mundo quer. O problema é, queridos, que isso não acontece, e isso acabou desconstruindo o conceito de que igreja evangélica é um lugar sério de restauração, lugar de amor, de perdão, de transformação. Muito bem. Nós estamos então encerrando mais uma lição. Pastor, diga. A gente aqui tem dois comentários no Facebook. Um é do Fernando Bagatini, que inclusive já foi membro dessa igreja. No mundo tereis aflições, mas tende... excelente lembrança, Fernando. Tende bom ânimo. E a Tânia, Regina, bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Infelizmente, essa teologia abriu uma enorme brecha para que o mundo e suas consequências descaracterizem o evangelho. Exato. Agora a moda é ter um coaching espiritual. É outra coisa que um dia eu vou falar. Eu estou doido para pegar esses caras na curva também, que isso é um absurdo. Não fica me instigando, não vou falar sobre isso hoje, não. Ela diz assim ainda, isso mata a igreja, mata. Porque o povo vai na onda da prosperidade. Se você não se dá bem na vida e nos negócios, Deus não é contigo. Voltamos ao tempo das indulgências. Exato. Do grupo dos 12, G12. A Bíblia é pro forma. Que é outra chaga, né, queridos? A tal do G12, misericórdia. Bom, já estourei minha caixa de ferramenta aqui. Vamos orar para encerrar a lição, queridos. Que Deus abençoe sua vida, que você seja guiado pela palavra de Deus, que a nossa igreja seja uma igreja que esteja embasada na palavra dele, no discernimento que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, soberano sobre as nossas vidas. A nossa regra de norma, fé, de conduta, o nosso manual de ética é isso aqui, a palavra de Deus. Nós não queremos arredar nem para a esquerda, nem para a direita. Queremos estar integralmente embasados, vivendo a experiência de ser uma igreja, uma comunidade que tem a Bíblia como seu guia de vida, de conduta. Que isso aconteça na sua vida, em primeiro lugar na minha vida também. Tá ok? Nós temos problemas, temos dificuldades, temos nossas limitações,
mas eu confesso aos irmãos com toda alegria, com todo o sentimento de que eu posso falar isso diante do nosso Deus, nós somos um povo bíblico. Mesmo com todas as dificuldades que nós temos. Vamos orar. Soberano Deus, obrigado por esse momento que estamos estudando a Tua Palavra. Abençoe cada um dos Teus filhos aqui presente de forma virtual e que o Senhor esteja abençoando a ele e suas famílias. Ó Pai, que a Tua Palavra tenha lugar especial em nossas vidas. Afasta de nós qualquer tipo de heresia, de erro doutrinário, para que possamos ser uma comunidade sadia, uma comunidade que alegre ao Senhor. Pedimos isso a partir da ação do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. É no nome precioso de Jesus que oramos agradecidos. Amém.